Hoje eu vou mostrar o passo a passo de como eu fiz o Sonic. Mas será que dá para fazer ele com pouco material? E quanto tempo mais ou menos eu levei para fazer a peça? Eu gosto de fazer os meus personagens usando referência. Então eu busquei por várias dessas imagens e disponibilizei aqui na descrição desse vídeo. E também vai ter um link de alguns materiais que eu uso. Agora vamos fazer a estrutura do corpo, começando com a cabeça. Eu vou usar uma bolinha de papel alumínio e cobrir com fita crepe. A medida de massa vai ser 2 cm maior do que a bolinha. Lembrando que se tiver muito excesso é só você retirar. Para saber isso é só você ver a medida que está no papel. Agora eu vou fazer um molde para fazer o olho dele. E para isso eu vou usar um pedacinho de papelão. Esse papelão é aqueles que você encontra em caixinha de bombom. Aperta bem a caneta para fazer essa marcação. Agora que já ficou marcado é só recortar. Então é bem simples, você vai pressionar ele na bolinha de massa. Cuidado para não apertar muito em volta com o dedo. A ideia é você pressionar somente o papelão. E olha só, já ficou bem marcado. Mas para melhorar essa marcação, eu vou usar um boleador. Vou esperar secar um pouco, mais ou menos umas 2 horas. Para colocar os espinhos eu passo um pouco de água em volta, mas também pode ser cola. E com uma esteca de silicone eu vou fazendo a junção com a cabeça. E você basicamente vai fazer isso para todos os outros. Agora esse vai ser uma mini coxinha que eu vou usar para fazer a orelha. Eu fiz essa marcação com a esteca por dentro. Eu passo um pouco de cola para fixar na lateral. Com a mesma esteca de silicone eu vou fazer a junção. Na parte do olho eu vou modelando o formato dele e pressionando na cabeça. Que sobra um excesso de massa e aí é só retirar. Você pode usar qualquer tipo de ferramenta para retirar essa massa. Fiz uma cobrinha e coloquei em volta do olho para fazer a pálpebra. Agora chegou a vez de fazer o focinho dele. Nessa etapa você vai ajustar para ver se não vai ficar muito grande antes de passar a cola. Vou fazer a marcação do sorriso dele com essa esteca um pouquinho menor. O link desse e dos outros materiais eu vou deixar tudo na descrição. Para a pintura do olho eu usei a tinta acrílica. Agora vamos fazer o corpinho dele. A barriguinha dele tem mais ou menos 1,5 cm. E eu já puxei um pouquinho da massa ali para fazer o rabinho. E também já coloquei os 2 espinhos que ele tem na costa. E com a esteca de silicone eu vou fazer a junção com o corpo, pois alisei bem com um pincel à base d'água. E como ele está se sustentando com um pé só, eu vou colocar um arame para ficar mais resistente. Eu vejo na referência como ele vai ficar de lado e também de frente. Depois de medido, agora é só colar o arame. Com uma pequena quantidade de massa, eu vou fazer uma cobrinha usando essa base de acrílico. Passei cola PVA no arame para grudar a massa. É só ir apertando aos poucos sem deixar aparecer a parte do arame. Então vamos modelar o sapato dele. O sapato dele tem mais ou menos o formato de uma meia coxinha. Eu pressiono ela sobre a base para dar o formato.
Depois que secou, eu fiz uma pintura com o vermelho fogo. Para não grudar a massa na base, eu passo um pouco de hidratante. Agora com o rolinho eu vou abrir essa massa e retirar o excesso. Passei um pouco de cola por cima do sapato e agora é só colar a tirinha. Para fazer o detalhe em cima do sapato, eu coloco 2 bolinhas de massa. Agora é só passar um pouco de cola e fixar na perna. Agora vou fazer as mãos dele. Puxo bem essa massa e com uma tesourinha eu vou dividir nos dedos. Usei a esteca para ajustar alguns detalhes em volta. Eu vou usar esses 2 arames para fazer o braço. E eu coloco um pedacinho de fita crepe para a massa grudar. Os braços são um pouquinho finos, então eu coloquei um pouquinho só de massa. Depois que eu vi que estava bem seco, eu dobrei eles e colei no corpo. E para finalizar essa etapa é só colar as mãos. Eu fixei ele em uma base que eu já tinha finalizado. E agora é só colar a cabeça e está pronto. Vocês viram que eu não gastei muito material com ele. E o tempo que eu levei para fazer foi mais ou menos 8 horas.